Olá, pessoal. Aqui é o professor Vinícius. Vou trabalhar com vocês esse semestre a disciplina de ecologia. Eu vou projetar os nossos slides para a gente iniciar a nossa aula. Então, como já dito, meu nome é Vinícius Soares de Oliveira. Eu sou biólogo pela Unigran e sou professor do curso de biologia, entre outros cursos da Unigran. Nesse semestre, nós vamos trabalhar a disciplina de ecologia de organismos, populações e comunidades. Vamos falar um pouquinho sobre a aula 1, né, que são os níveis em ecologia, isso que nós vamos estudar na aula 1. Gostaria também de deixar um recado para vocês, dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, não hesitem em me enviar e-mail ou WhatsApp. Eu deixei os dois endereços lá no mural da nossa sala, no AVA. Então, introdução à ecologia. Né? O que é ecologia? A ecologia é uma ciência que estuda as interações entre os seres vivos e o ambiente. Então, existem várias definições de ecologia, vários estudiosos já fizeram essas definições ao longo do tempo. Mas para ficar mais simples da gente entender e da gente conversar sobre isso, a gente pode definir ecologia como a ciência que estuda a interação entre os seres vivos e o ambiente, ou seja, a interação entre os seres abióticos e entre o complexo biótico e abiótico. Ela forma a base para compreender como os organismos se relacionam entre si, e com fatores físicos. Então, nessa aula, daremos foco nos níveis de organização da vida, sua relevância para a compreensão dos ecossistemas. Então, é muito importante que nós, né, biólogos, vocês aí, futuros biólogos, né, estudantes de biologia, e eu como professor também, que a gente precisa sempre estar estudando, né, principalmente estudar a ecologia, porque a cada dia a gente descobre uma nova espécie, uma interação diferente, os ambientes e as espécies também se adaptam com o tempo e podem se modificar. Então, nós, enquanto biólogos, somos os grandes estudiosos de ecologia, né? Somos ecólogos. Então, é muito interessante quando a gente estuda, a gente tem a opção de se especializar também nessa área, né? Que é uma área que está muito em alta aí, principalmente aqui no Brasil, com toda a mudança climática, todas as adaptações, tudo que a gente vem passando, né? Os estudos sobre biodiversidade, sobre sustentabilidade, né? Então, são os ecólogos que são os principais atores aí, estudiosos desses assuntos. Então, como que são aí os níveis de organização na ecologia? Então, nós falamos em organismo, população e comunidade. Então, um organismo é um indivíduo. Então, um organismo poderia ser eu sou um ser humano. Né? Populações são grupos da mesma espécie que convivem. Então, exemplo de populações de indivíduos que estão assistindo essa aula neste momento, seres humanos assistindo essa aula. Né? Então, somos da mesma espécie e estamos em grupo. Neste caso, um grupo de pessoas que fazem biologia no EAD. Embora não estejamos no mesmo espaço físico, estamos no mesmo espaço online. E as comunidades? As comunidades incluem as populações que interagem em um mesmo ambiente. Tá? Então, exemplo de população, né, são duas espécies, né, que convivem num mesmo ambiente. Então, quando a gente, né, vai verificar, por exemplo, lá um, um jardim onde a gente pode ter populações de insetos, e aí a gente tem também populações vegetais ali naquele local. A gente pode ter o passarinho que vai ali no jardim também. Então, nas comunidades, né, é quando mais de quando vários grupos, né, da mesma espécie convivem e interagem no mesmo ambiente, no mesmo local. Então, para a gente gravar, organismo, né, é um indivíduo, população são vários indivíduos da mesma espécie e comunidades são grupos de indivíduos da mesma espécie convivendo com outros grupos de outras espécies diferentes. Isso são comunidades. Por isso que a gente diz, lá na comunidade onde eu moro, né, lá no seu bairro, né? Quando a gente diz que é uma comunidade,
Nós não estamos falando só das pessoas que ele mora, né? Nós estamos falando de tudo, todos os seres que habitam no seu bairro. Então, por exemplo, o seu pet, né? Se a gente pegar a população de cachorros que vivem em um bairro, ela também faz parte daquela comunidade. E aí, agora a gente fala especificamente sobre as populações. Então, características e fatores ecológicos. As populações são grupos de indivíduos da mesma espécie que compartilham uma área geográfica, como a gente já abordou anteriormente. Seu tamanho, densidade, natalidade, mortalidade e distribuição espacial são influenciados por fatores bióticos e abióticos. Relembrando, né, fatores bióticos são fatores de vida, fatores que estão envolvidos aí com o ser. E os fatores abióticos? Os fatores abióticos são os fatores externos, por exemplo, água, alimento, se a temperatura, né, desse local. Então, tudo isso são fatores abióticos. Não estão, não fazem parte do ser ali, né, especificamente, mas é muito importante para que esse indivíduo consiga sobreviver. E as comunidades ecológicas? E a gente pode falar sobre interações e diversidade. As comunidades ecológicas envolvem diferentes populações convivendo no mesmo ambiente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se está gravando. Garantir que esteja gravando, senão. Está gravando. Então, interações e diversidade. As comunidades ecológicas envolvem diferentes populações convivendo no mesmo ambiente. Então, diferentes populações significa que eu tenho grupos de indivíduos da mesma espécie, né, naquele ambiente, e vários grupos de espécies diferentes convivendo ali. Isso forma uma população. Estudam-se as interações interespecíficas e a diversidade de espécies, e o papel das espécies-chave e fundadoras. Então, algumas espécies, né, são, por exemplo, espécies fundadoras. Por quê? São espécies que, quando elas vão para um ambiente, elas abrem espaço para que outras espécies vão junto. Então, por exemplo, se a gente tem um ambiente onde onde existe aí oferta de alimentação. Então, um ambiente onde tem muitas frutas, né, os vegetais produzem muita coisa, tem bastante água nesse local, né, com certeza, né, outras populações irão escolher aquele local ali para sobreviver também. E é por isso que a gente fala de espécies fundadoras. E as espécies-chave, que são espécies que são importantes para manter aí, por exemplo, o equilíbrio de um local. Tamanho e estrutura populacional. Então, a gente pode colocar atributos de populações. Quando a gente fala em população, né, a gente pode usar, sim, exemplos de animais e tal, mas a gente pode usar exemplo nosso, né, a população humana. Então, populações são analisadas com base em parâmetros como tamanho, densidade, fecundidade e estrutura etária. Coloquei de exemplo aqui, né, algumas pirâmides etárias de alguns países, para a gente avaliar, né, como que pode variar a estrutura populacional, né, conforme o ambiente esse indivíduo vive. Pode variar também a estrutura populacional conforme a densidade, fecundidade e estrutura etária. Então, se a gente avaliar, por exemplo, eu vou aumentar aqui, ó, a tabela para que vocês consigam interagir também. Então, por exemplo, olha só, Moçambique. Né? Em Moçambique, a gente percebe que a base são os nascimentos, né, de crianças aqui, e conforme isso vai subindo, a idade vai aumentando. O que a gente percebe? Nasce muita gente, né, em Moçambique, mas morre muita gente. E poucas pessoas, poucas dessas crianças que nascem, né, um número bem menor, conseguem chegar na idade de reprodutiva e menos ainda consegue chegar na idade pós-reprodutiva, ou seja, conseguem viver aí mais do que 50, 60, 70 anos. Isso significa o quê? Que essa população, que apesar de ter uma alta taxa de fecundidade, o ambiente onde essa população mora não é um ambiente tão propenso como, por exemplo, da Islândia, né, e do Benin.
Então, aí quando a gente olha aqui, ó, Islândia, olha só como que muda, né? A, a gente já tem assim uma característica diferente nessa pirâmide etária. A gente percebe que na Islândia a gente tem uma taxa de fecundidade legal, então tem uma alta taxa de fecundidade. Como o ambiente é muito bom, né? A gente tem também uma taxa de sobrevivência legal. Percebam? Vou continuar, percebam que as pessoas, praticamente quase todo mundo que nasce, né, consegue chegar à fase reprodutiva, né? E muito mais gente consegue aqui, ó, se a gente comparar com Moçambique, consegue chegar na fase pós-reprodutiva, ou seja, é lá 40, 50, 60, 70, 80 anos, né? Por quê? Isso vai variar conforme o ambiente onde essas populações sobrevivem. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Continuando. Curvas de sobrevivência. Então, temos três padrões distintos. As curvas de sobrevivência ajudam a entender como as espécies vivem e morrem ao longo do tempo. Tipo 1 representa a alta sobrevivência inicial. Tipo 2 mostra mortalidade constante. Tipo 3 é comum em espécies com alta mortalidade juvenil. Então, temos basicamente, né, três tipos aí de padrões de sobrevivência. E a gente consegue entender, principalmente, a evolução da espécie, como que é o ambiente onde aquela espécie está sobrevivendo, se os fatores ambientais, né, ajudam, são positivos para a sobrevivência da espécie ou não. Três abordagens em ecologia de populações. Então, a gente tem a abordagem descritiva, funcional e evolutiva. A abordagem descritiva observa o que acontece em uma população. Só quero descrever o que acontece naquela população em um determinado tempo ali. Eu vou pesquisar a população de gaivotas de uma determinada praia hoje. Então, eu vou lá avaliar. Ou durante um ano. Daí vai depender também do que eu quero buscar. Mas eu vou descrever o que acontece ali. A, quando a gente vai falar da abordagem funcional, estuda os processos que regulam a sua dinâmica. Então, na abordagem funcional, a gente quer saber, né, como é a sobrevivência, que horas que elas comem, que horas que elas, o que elas comem, quais são os fatores e os processos que ajudam essa população a crescer ou não, né? Que fatores podem ajudar na sua reprodução. Então a gente vai ver quais são os processos que regulam a sua dinâmica, o que é importante aí para essa população. Já a evolutiva pergunta o porquê das variações, considerando as adaptações e seleção natural. Então a gente aplicou lá uma abordagem descritiva, fez abordagem funcional, por exemplo, e entendeu os processos que regulam essa dinâmica, e aí a gente vai querer entender o porquê. Então, eu posso descobrir que a população de capivaras ali do Lago do Amor da UFMS está diminuindo. Então, aqui eu fiz uma abordagem funcional, né? Primeiro eu fui fazer uma abordagem descritiva, o que seria descrever? Contar essa população, saber quantas capivaras vivem ali e tal. Aí eu percebi que no longo de um período diminuiu a população. Então aí eu já fui avaliar de forma funcional, ou fui avaliar das fêmeas quantas conseguiram fecundidade. E aí percebi que muitas ou poucas tiveram. Aí eu quero responder essa pergunta. Aí eu chamo de evolutivo, que é quando eu quero explicar aí, quando eu quero saber primeiro o porquê e depois explicar das variações, considerando as adaptações e seleção natural. Então, por exemplo, no ano de seca diminuiu a água lá no Lago do Amor, pode ser que a população de capivara diminua, né? Mas eu não sabia que era por conta da seca, eu preciso provar que é por conta disso. Por isso que a gente estuda bastante.